Olá, aqui é a Helga. O jornal espanhol ABC publica uma matéria dizendo que Bento XVI nunca viu nem aprovou o livro que o cardeal Sará apresenta como de ambos. Diz o ABC, é um ataque contra Francisco, disfarçado de defesa do celibato. O artigo, de autoria de Juan Vicente Boo, que é correspondente do ABC no Vaticano, foi publicado nesta segunda-feira, 13 de janeiro de 2020, às 22h14, hora da Espanha. O livro, diz o artigo, assinado por Bento XVI e o cardeal Robert Sará, lançado com estrondo ontem pelo jornal Le Figaro e meios conservadores americanos e italianos, é uma manipulação editorial e midiática na qual o Papa Emérito não teve nenhuma participação, segundo manifestaram ontem fontes muito próximas a Joseph Ratzinger. Tudo parece indicar uma grave manipulação de Bento XVI por parte do cardeal guineense, prefeito da liturgia e um dos principais opositores visíveis a Francisco. Do profundo de nossos corações, título do livro, foi apresentado como uma defesa ardente do celibato sacerdotal frente à proposta de ordenação sacerdotal de diáconos permanentes indígenas, formulada em outubro pelo Sínodo da Amazônia. O livro era em realidade uma manobra contra Francisco, que pegou completamente de surpresa o Vaticano. Desde há 6 meses, Bento XVI não está em condições de escrever e tampouco de falar, como constataram pessoas que lhe visitam. Possivelmente mantenha sua extraordinária lucidez, mas as conversas imprecisas não costumam passar dos 10 minutos, sem mencionar suas dificuldades de visão, audição e a debilidade em geral. Ao cabo de uma jornada de desconcerto, na qual o Departamento de Comunicação do Vaticano preferiu inicialmente minimizar o impacto do inusitado gesto de Bento XVI e do prefeito da liturgia, e reiterar a firme postura de Francisco em favor de manter o celibato, fontes muito próximas ao Papa Emérito descobriram a trama. Bento XVI não escreveu esse livro com o cardeal Sará, não viu nem aprovou a capa, nem o fato de que se apresentasse como escrito a 4 mãos. A parte da foto demasiado ostentosa, resultava muito estranho que assinasse Bento XVI, quando, sendo ainda Papa, havia assinado Joseph Ratzinger, Bento XVI, sua obra Jesus de Nazaré, precisamente para deixar claro que não era um livro de magistério, senão uma reflexão pessoal. O sucedido é que, há uns meses, Bento XVI trabalhava em um texto sobre o sacerdócio e o cardeal Sará pediu-lhe vê-lo. O Papa Emérito deixou, sabendo que o prefeito de liturgia estava escrevendo um livro sobre o sacerdócio e provavelmente pensando que o utilizaria só como background, isso é, como um antecedente ou como um pano de fundo. A partir daí, tudo é obra do cardeal guineense e de sua publicita Nicolas Diat, junto com as editoras Fayard, da França, Ignatius Press, dos Estados Unidos, e Cantagalli, da Itália. Se bem que é correto defender o celibato, o modo de fazê-lo era uma falta de respeito às igrejas orientais e ao Papa Francisco, a quem corresponde a decisão final em consciência, livre das pressões midiáticas que os próprios autores do livro denunciavam, mas ao mesmo tempo praticavam com esse lançamento. A edição americana leva como subtítulo alarmante o seguinte: Sacerdócio, Celibato e a Crise da Igreja Católica. A publicação adiantada da parte do conteúdo em tom catastrofista pelo jornal Le Figaro recorda o lançamento mundial do manifesto do ex-núncio nos Estados Unidos, Carlo Maria Vigano, que pedia a demissão do Papa Francisco sobre bases absolutamente falsas. Um texto atribuído a Bento XVI afirma que, da celebração diária da Eucaristia, que implica um estado permanente de serviço a Deus, nasce espontaneamente a impossibilidade de um laço matrimonial. O cardeal Sará fala, inclusive, de sacerdotes de segunda classe. A realidade histórica é que sempre houve sacerdotes casados, diz o autor desse artigo aqui, publicado no ABC. A realidade histórica é que sempre houve sacerdotes casados, do mesmo modo que continua havendo
nas igrejas ortodoxas e também nas 23 igrejas católicas de rito oriental. De fato, a introdução dos sacerdotes casados na Igreja Latina foi levada a cabo por Bento XVI em 2009, com a Constituição Apostólica que criou os ordinariatos para sacerdotes e fiéis anglicanos que venham à Igreja Católica mantendo seu rito e sua tradição. E assim termina esse artigo. Nota-se que é um artigo escrito por uma pessoa, digamos, bergogliana e, meus amigos, isso é o início, o prólogo de uma grande novela. Vai dar o que falar. Toda essa história desse livro vai dar muito o que falar. Vejamos o que diz agora outro meio, o Religião Digital. Diz o seguinte: o cardeal Sará utilizou Bento XVI para orquestrar uma nova campanha contra Francisco. Elisabetta Piquet, do jornal La Nación, e Juan Vicente Boo, do jornal ABC, asseguram que Sará urdiu uma trama para atacar Bergoglio. E então, essa matéria do Religião Digital, como acabamos de ver, cita o nome do autor do artigo que li anteriormente, do jornal ABC, Juan Vicente Boo, dizendo que ele, junto com Elisabetta Piquet, do jornal La Nación, asseguram que Sará urdiu uma trama para atacar Bergoglio. E aparece aqui um Twitter do Juan Vicente Boo, dizendo: Bento XVI nunca viu nem aprovou o livro que o cardeal Sará apresenta como de ambos. Vou ler todo o artigo, porque agora, publicado também 13 de janeiro de 2020, desta vez por Jesus Bastante. Bento XVI não escreveu um livro a 4 mãos com Sará. Nunca viu, nem autorizou a capa, nem o fato de que se publicasse um livro a 4 mãos. Essa é a resposta que fontes próximas ao Papa Emérito deram a Elisabetta Piquet, do jornal La Nación, e que confirmou Juan Vicente Boo, do jornal ABC. Um dia antes de que o livro saia à venda na França, se destapa uma nova operação anti-Francisco. Vejam aqui, os franciscanos. Tal e como explicam ambos vaticanistas, Ratzinger estava escrevendo umas notas para o sacerdócio há alguns meses que Sará pediu ver. Bento pôs o texto à sua disposição, apontam, sabendo que o cardeal estava escrevendo um livro sobre o sacerdócio. É evidente que há uma operação editorial e midiática, da qual Bento se distancia e se manifesta totalmente alheio, agregou a fonte que pediu anonimato. É um ataque a Francisco disfarçado de defesa do celibato, sustenta o vaticanista do jornal ABC, que diz que tudo parece indicar uma grave manipulação de Bento XVI por parte do cardeal Sará, um dos principais opositores visíveis a Francisco, em conivência com seu publicista Nicolas Diat, junto com as editoras Fayard da França e Ignacio Press dos Estados Unidos e Cantagalli da Itália. Repetindo, que já foi dito lá, claro. E o que temos de novidade aqui é que aparece o nome dessa senhora, Elisabetta Piquet, do jornal La Nación. E o que diz o La Nación? Vamos ver. Bento XVI negou haver escrito um livro com o cardeal Sará, no qual reivindica o celibato. Roma, publicado no dia 13 de janeiro, também às 18 horas e 40 minutos, deve ser horário da Argentina. Bento XVI, Papa Emérito, desmentiu hoje ter escrito um livro em defesa do celibato sacerdotal junto ao cardeal ultraconservador Robert Sará, um texto que causou grande revuelo, não sei como traduzir para o português, já que apareceu como uma tentativa de pressionar Francisco que poderia mudar esta lei interna da igreja, tal como pediu no último sínodo sobre a Amazônia. Segundo extratos que antecipou ontem o jornal francês Le Figaro, no livro em questão intitulado Do Profundo de Nossos Corações, o predecessor de Francisco, isto é, Bento XVI, que se havia chamado ao silêncio, junto com o prefeito da Congregação para o Culto Divino, conhecido crítico do pontífice, isso é, Sará, suplicam a Francisco não aprovar a ordenação sacerdotal dos homens casados, diáconos, uma mudança pastoral que propôs ao fim de outubro passado o sínodo dos bispos sobre a Amazônia para solucionar a escassez de padres nas áreas remotas. Trata-se de algo que muitos membros da ala conservadora temem que possa implementar-se na exortação pós-sinodal que se espera que o Papa publique em fevereiro próximo. Bento XVI não escreveu um livro a 4 mãos com Sará.
nunca viu nem autorizou a capa, nem o fato de que se publicasse um livro a 4 mãos, assegurou a La Nación, uma fonte vaticana muito próxima a Joseph Ratzinger, Papa Emérito de 92 anos, que vive em um monastério nos jardins do Vaticano. É evidente que há uma operação editorial e mediática, da qual Bento se distancia e se manifesta totalmente alheio, agregou a fonte, que pediu anonimato. Não especificou quem estaria de trás de dita operação e que detalhou que há alguns meses o Papa Emérito estava escrevendo uns apontamentos sobre o sacerdócio que o cardeal Sarah pediu para ver. O Papa Emérito colocou o texto à sua disposição, sabendo que ele, Sarah, estava escrevendo um livro sobre o sacerdócio. Repetindo a história, não? A desmentida de Bento, um balde de água fria, chegou ao cabo de uma jornada na qual a notícia da saída, essa quarta-feira na França e mais adiante nos Estados Unidos, do livro assinado por Bento XVI, Papa Emérito e o cardeal Sarah, gerou uma nova tormenta no Vaticano e pôs sobre o tapete o problema de uma coabitação de 2 papas. Em meio a um clima enrarecido, o Vaticano tentou minimizar o escândalo de um Papa Emérito que rompe seu silêncio que se havia autoimposto quando renunciou faz quase 7 anos. Andrea Tornielli, diretor editorial dos meios de comunicação do Vaticano, em um artigo sublinhou a continuidade de pensamento entre os 2 pontífices ao recordar que Francisco falou várias vezes da lei do celibato, que considera um dom e que jamais mudaria. Tornielli também recordou que o celibato sacerdotal nunca foi um dogma, senão uma disciplina eclesiástica da Igreja Católica de rito latino. A Igreja Católica de rito oriental, em efeito, prevê a possibilidade de ordenar sacerdotes a homens casados. Evocou, ademais, que o próprio Bento XVI, em seu momento, admitiu o regresso à Igreja Católica de sacerdotes anglicanos casados. Mais além do celibato, foi o fato do livro em si o que reavivou fortes discussões sobre o papel do Papa Emérito e voltou a colocar os refletores sobre a conveniência dos 2 papas, muito mais complexa do que a que retrata o recente filme ficção do Netflix. Com o livro, ele, Ratzinger, rompe sua inicial e explícita promessa de não intervir no pontificado de seu sucessor. É um fato grave, porque não diz coisas neutras ou faz reflexões sem referências à atualidade eclesial, denunciou Vittorio Bellavite, diretor do grupo progressista católico Nós Outros Somos Iglesia. De fato, estamos esperando as decisões do Papa Francisco sobre a proposta do Sínodo sobre a Amazônia acerca dos sacerdotes casados que são necessários para a vida do continente, agregou. O teólogo Massimo Fagioli, historiador do catolicismo que ensina na Universidade Vila Nova dos Estados Unidos, em um tweet foi mais além e sublinhou que a intervenção de Bento constitui uma forma ilegítima de pressão sobre Francisco. Causou incômodo, por outro lado, que o livro estivesse assinado por Bento XVI, o título que Ratzinger teve como Papa. Cabe recordar que quando Ratzinger renunciou no dia 11 de fevereiro de 2013, muitos observadores, inclusive bispos, opinaram que deveria ter ficado com o título de cardeal ou de bispo emérito. Para muitos, não deveria ter inventado o de Papa Emérito e deveria ter se retirado à sua Alemanha natal. A decisão de seguir vivendo no Vaticano e de vestir de branco, creem muitos, só confundiu e deu pé à existência de 2 papas, um em funções e outro retirado, contrapostos. Assim, Bento, que durante anos foi o guardião da ortodoxia católica de João Paulo II, passou a convertir-se em um farol para os setores conservadores descontentes com o Papa argentino. Neste marco, a grande suspeita que sobrevoou o ambiente desde a saída da notícia da publicação do livro era que Ratzinger, de 92 anos, frágil e incapaz de escrever um livro, segundo pessoas que o têm visto recentemente, tivesse sido vítima de uma manipulação e que tivesse sido utilizado para uma operação contra seu sucessor, Francisco. Algo que ficou confirmado ao final de uma jornada elétrica quando, desde o seu entorno, desmentiram taxantemente sua participação em um livro junto a um acérrimo crítico do Papa, que o exímio teólogo alemão jamais aprovou. É totalmente alheio, insistiram fontes próximas a Ratzinger, confirmando que as intrigas no Vaticano seguem na ordem do dia e que muitas vezes no Vaticano a realidade supera a ficção. E assim termina esse artigo de Elisabetta Piquet, publicado no jornal La Nación, um jornal, creio, argentino. Então é isso, amigos.
este é o início de uma novela. Uma novela que vai dar muito o que falar. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.